Olá, tudo bem? Vamos a mais um TJ Regional, edição da noite. Olha só os destaques de hoje. Defesa Civil começa a retirar famílias da parte baixa da cidade. Ponte da Santo Antônio sobre Igarapé Santana é interditada. Presidente da FETRAF questiona a retirada de um grupo de trabalhadores sem terra da frente de uma fazenda na BR-422. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. A Defesa Civil começou a retirar as famílias da parte baixa da cidade após elevação do nível do rio Tocantins, em Tucuruí. Com a elevação do nível do rio Tocantins, próximo de 9,30 metros, as primeiras famílias que residem na Travessa Getúlio Vargas começaram a ser retiradas pela Secretaria de Apoio à Segurança Pública, junto com a Defesa Civil Municipal, para um novo local, exatamente para não ser atingido pelas águas em relação à cheia do rio Tocantins aqui em Tucuruí. A gente mais uma vez aqui, agora esse ano, no meio de março, a gente está fazendo a retirada das primeiras famílias aqui que possivelmente serão atingidas pela cheia do rio Tocantins. Ontem o rio ultrapassou os 9 metros, chegando até a 9,34. Hoje deu uma reduzida aí de uns 12 centímetros, mas o que não nos dá uma tranquilidade, uma vez que o lago da usina está cheio, os reservatórios acima também no rio Tocantins estão todos cheios, inclusive aumentando a vazão de água, que essa água está chegando aqui, Marabá também já está no fundo, alguns locais, passou dos 9 metros, e essa água vai chegar em Tucuruí. Então, de forma preventiva, a gente já está fazendo essas mudanças. Na manhã de hoje, já 9 famílias cadastradas para fazer a mudança, as mudanças já se iniciaram, e a gente está na maior tranquilidade aqui, orientando as famílias. Também foi pago pela assistência social o aluguel social, que estava combinado de ser pago, mesmo antes de atingir as casas. O nosso gestor municipal, Alexandre Siqueira, pediu para que fosse pago às famílias aqui do entorno de onde vai ser atingido, para que as pessoas já se preparem para fazer as suas mudanças. Então, de forma muito tranquila, ainda no seco, a gente tem, durante os anos, educado as famílias aqui para que faça essa mudança nesse período, que não espere a água chegar à sua casa, porque aí ela vai perder o móvel, vai se tornar mais perigoso, a gente pode ter acidente com animal peçonhento, a própria contaminação da água traz risco à família e às equipes, e também fica mais tranquilo dessa forma. Então a gente está até o momento tudo tranquilo, a gente está acompanhando de perto aqui o trabalho das equipes, e a gente espera que até o final do dia as famílias cadastradas para mudança já estejam todas nas suas novas residências. Agora, secretário, essas famílias que estão sendo retiradas daqui, elas estão indo para que local? Está permanecido aquilo que havia sido noticiado lá no início ainda do ano, em relação aí, por exemplo, para o aluguel social ou casa de parentes? Exatamente. Quem quiser ir para casa de parente, a gente desloca para casa do parente. Quem quiser ir para o aluguel social, vai para o aluguel social, ou quiser mudar para uma outra residência que tenha na cidade, a gente faz. É importante também a gente ressaltar que, além do pagamento, a gente dá todo o apoio logístico, com homens e também veículos para fazer aí o translado tanto da família quanto dos seus objetos. Não há possibilidade nesse momento de ter novamente aquele acampamento, no parque de exposições ou nas escolas como a gente teve em anos anteriores? Até o presente momento não, ficou tudo combinado, inclusive a assistência social esteve aqui, o pessoal assinou um termo de compromisso que iria para uma outra residência, mas caso aconteça de existir pessoas que não tenham para onde ir, a gente também vai tomar as providências. Qualquer pessoa que seja atingida vai ser assistida pelo Poder Público Municipal. A Maxim Transporte de Passageiros e Encomendas chegou em Tucuruí para facilitar o seu dia a dia. Direto aqui com o Gustavo, pela Maxim Transportes, que atende a população aqui na nossa região, com viagens e também com o transporte de encomendas, para falar sobre os trabalhos que seguem pelo aplicativo aqui no município de Tucuruí. Muita gente já utilizando esse serviço, que veio para facilitar a vida de muita gente. E também, claro, para gerar renda, Gustavo? Afinal de contas, o aplicativo segue com a sua atividade aqui no município. Exatamente, Kleber. A gente está muito feliz de estar aqui em Tucuruí, Estamos com uma operação aí em torno de uns 20 dias. Nossos números têm aumentado, de muitos motoristas, muitas corridas, os clientes têm solicitado essas corridas. Então, a gente está muito feliz e os números têm aumentado bastante. Agora, por exemplo, quem acompanha aí também deseja trabalhar, fazer um bico, ter esse extra, a plataforma segue agregando à disposição dessas pessoas? Isso, para todo mundo aí que de repente está desempregado, ou tem um tempo livre que pode se cadastrar,
é interessante, gera uma renda extra, gera economia para a cidade, né? A Maxim, ela preza por isso, de ter funcionários locais, investir e gráficas locais, né? Fazer a publicidade localmente, nada de fora. Então, para quem ainda está querendo ter uma renda extra, tanto moto como carro, se cadastra no aplicativo, né? Vai lá, vai ter todas as explicações. Hoje, o nosso motorista ele vai pagar uma taxa de 10%, né? Sobre o valor da corrida, ele não paga um valor fixo por mês. Ele paga 10% sobre a corrida. E essa taxa pode baixar de acordo com os nossos kits padrão que a gente tem lá na empresa. Agora, por exemplo, além da corrida para o transporte, por exemplo, de passageiro por carro, o que mais que o aplicativo disponibiliza, né, para a população aqui na região? O aplicativo lá, ele vai ter 3 opções, né, para o cliente quando ele baixar. Ele vai ter a opção de uma viagem através de moto, ou uma viagem por carro, ou a entrega, né? Geralmente vai ser uma empresa que vai usar isso aí, é aquela pessoa que tem o lanchezinho lá, que faz o lanche em casa. Então, solicita, né, através lá do aplicativo. Um dos nossos motoboys vai lá buscar essa encomenda e entregar no destino que é da empresa, que a empresa precisa, né? Atender o delivery, né, desse pequeno empreendedor, dessa pequena empresa que necessita, digamos assim, não tem essa estrutura para pagar um funcionário diretamente, né? Pode usar esse meio de transporte através do aplicativo. Exatamente. Isso vai ser benéfico para ela e para quem também está entregando, que está trabalhando ali, né, à noite, a maioria das vezes é à noite, né? Que às vezes a pessoa trabalha de manhã e consegue gerar um pouco mais de renda na parte da noite, né, fazendo essas entregas. Certo. E para o público que está nos acompanhando, no celular, na palma da mão, pode baixar o aplicativo agora, né? Exatamente. É só procurar na sua loja aí de App Store e você vai encontrar lá Maxim, né? Isso é para quem é o cliente que vai usar o serviço, né? Agora, quem quer se cadastrar para ser motorista, vai baixar o Taxi. Lá, esse aplicativo na Play Store que vai conseguir fazer as viagens, né? Executar, ser motorista e parceiro Maxim. Agora, recentemente teve a situação com a questão da categoria de mototaxista, né? Como é que está essa situação até o momento, já que tem uma causa, né, tramitando aí uma questão jurídica também? Eu queria dizer primeiro, Cleber, que a gente não está aqui para competir, né? A gente quer somar e melhorar o serviço, né? A qualidade do serviço. Então, quando você mexe um pouquinho, né, todo mundo tenta melhorar, né? Seja ali, vou colocar um negocinho no capacete para ficar mais cheirosinho para o meu cliente usar. Então, a gente percebe que isso melhora e vai ser bom para a população. A gente não está aqui para competir, a gente quer somar. E para falar um pouquinho sobre o que a gente tem atualizado aí, nós tentamos um contato com o pessoal, né, com a Associação dos Mototaxistas, e ali a gente teve uma negativa, né? A gente não conseguiu conversar sobre uma proposta que nós temos para os mototaxistas. Essa proposta seria anexar um item a mais no próprio aplicativo para esses profissionais? Exatamente. A nossa proposta lá hoje, quando o cliente baixa o aplicativo, ele tem 3 opções, como a gente falou, né? Moto, carro e entrega. Seria mais uma opção, né? A gente colocar dentro do nosso aplicativo e colocar lá mototáxi local, por exemplo, né? Não sei o nome que vai ser, mas se a coisa funcionar, seria mais ou menos isso. Mototáxi local. O cliente tem a opção de chamar um motorista particular ou um mototáxi que já está aí na cidade, né? Certo. É isso. Gustavo, obrigado pelas informações. A gente, claro, vai seguir atualizando, né, e tratando desse assunto em relação à chegada do aplicativo Maxim de transportes aqui no município de Tucuruí, que segue atendendo, né, toda essa demanda da nossa região, seja para o transporte de encomendas, para viagens e o serviço também de transporte de passageiros. A ponte da Santo Antônio é interditada após desmoronamento de parte da estrutura. Confira. Era por volta de 9 da manhã desta segunda-feira, quando esse trecho da Santo Antônio, na altura da Ponte do Paulista, foi interditado pela Companhia de Trânsito devido a um problema na estrutura, que é cortado inclusive por um Igarapé Santana. No local, o trânsito foi interditado, está sendo desviado. As equipes da Companhia de Trânsito estão desde esse horário aqui orientando as pessoas aqui para buscar uma outra alternativa, até que os trabalhos para avaliar a estrutura da ponte seja realizado diante do deslocamento de material que foi observado, né, pelas pessoas que passam aqui pelo local. A nossa equipe de reportagem, inclusive, conversou com o Sandoval Filho, pela Companhia de Trânsito, para falar sobre essa mudança momentânea no trânsito até que a ponte seja avaliado, para saber até onde os danos podem provocar e manter essa interdição aqui no local. Nós fomos acionados pela Defesa Civil, né, para
controlar o trânsito lá, porque estava uma situação de desmoronamento, onde a estrutura foi comprometida e o barranco cedeu. E baseado nisso, nós chamamos os bombeiros para fazer a primeira avaliação, e a primeira avaliação ele mandou que a gente permanecesse fechado para uma segunda avaliação dos técnicos da prefeitura. Eles já fizeram toda a avaliação e daqui a pouco vai sair o relatório técnico para ver o que é que vai ser feito. Isso aí o secretário de obra pode dar mais, ele pode precisar mais sobre essa situação. Porém, o nosso serviço lá está feito, está todo interditado. A gente pede para os motoristas que ao transitar ali pela Santo Antônio, que possa cumprir as ordens dos agentes que estão lá, os agentes de trânsito, para que não aconteça danos piores. Naquele caso, naquele perímetro ali, uma alternativa é acessar a Assis de Vasconcelos, né, para poder se deslocar no sentido para quem vem para a feira municipal. Pegaria a Ferro-Mar, pega a Assis de Vasconcelos, né, para poder ter o acesso mais garantido, porque ali nós, como a primeira avaliação foi que os bombeiros mandaram interditar, mas a gente vai ver uma outra situação para ver se a gente consegue liberar pelo menos uma via, vai depender do laudo da Secretaria de Obras, para a gente fazer o nosso trabalho mais consistente. A Polícia Militar apreendeu caminhonete e conduziu os ocupantes como suspeitos de ter efetuado disparo de arma de fogo no bairro da Matinha. O caso aconteceu no final de semana no município de Tucuruí, no bairro da Matinha. A informação que foi divulgada inicialmente é que os ocupantes de uma caminhonete estariam promovendo disparo de arma de fogo no bairro da Matinha. E rapidamente a Polícia Militar entrou em campo, e quem vai dar os detalhes para a gente desse desdobramento é o Tenente Marcos Oliveira, porque um veículo foi abordado já no perímetro da barragem. Uma verdadeira cena de filme, né, Tenente, em relação a esse desdobramento da Polícia Militar. Meus cumprimentos, Kleber, meus cumprimentos a todos. Perfeito. Nós fomos informados via CAD, né, que é a central aqui de Tucuruí, que ocupantes de um veículo teriam feito disparos de arma de fogo na Assis de Vasconcelos, né, popularmente conhecido como escorre-água, aqui em Tucuruí. E então todas as viaturas da região, uma vez que era uma questão de disparo de arma de fogo, né, foram empenhadas em Tucuruí em busca desse veículo. Foi repassado para todas as unidades adjacentes e, claro, meu comando em Breu Branco ficou ciente e deslocou para a área da barragem, uma vez que é uma rota de fuga para possíveis criminosos. E as guarnições do Sargento Benedito, graduado de dia, conseguiram fazer a abordagem de um veículo com as características que foram passadas, né, pela central de Tucuruí. Uma caminhonete cor prata, com rodado, né, com as calotas pretas e com a lanterna traseira quebrada. Então, ao ser abordado esse veículo, por volta de 19, 20 horas à noite já, né, foi constatado que lá nesse veículo tinham 7 ocupantes, né, sem definir um destino exato onde eles estavam, e foi visualizado que, em tese, seria o veículo que foi o verificado no escorre-água pelos informantes. E quais os procedimentos ali? As pessoas que estavam no veículo chegaram a confessar de pronto ali para a guarnição esse envolvimento? Qual o desdobramento que teve? A abordagem foi feita, abordagem veicular e pessoal, como prevê nosso Código de Processo Penal, que respalda a ação da Polícia Militar, né? Então, minhas guarnições sempre atuam dentro do estrito cumprimento do dever legal, e assim foi feito, uma vez que tinha a denúncia e o veículo tinha totais características do que foi flagrado aqui, inclusive por imagens na região e as testemunhas, né, do fato. Considerando isso, e as 7 pessoas que estavam ocupando eles falaram que iriam para o Breu em relação a um jogo de futebol, mas entretanto estava muito ambígua, muito contraditória as suas versões. E claro, foi acionado o rondante daqui de Tucuruí, que deslocou até o local, como a ocorrência foi aqui em Tucuruí, ele deslocou para a seccional, onde o veículo foi apreendido, ficou à disposição da Polícia Civil, e o delegado competente também fez a devida aferição do fato e ouviu o proprietário do veículo naquele momento. Alguma arma, algum vestígio nesse sentido foi encontrado com essas pessoas ou no veículo? No momento da abordagem, já por cima da barragem, não foi verificado nenhuma arma de fogo, né, nenhum outro ilícito com eles, a não ser o veículo, que supostamente era o veículo do fato, que depois foi constatado ser
exatamente o veículo do fato. Todas as características externas do veículo, as testemunhas visuais, né, corroboraram aí para que fosse constatado que era o veículo da situação. A questão de responsabilizar algum daqueles ocupantes que estavam no momento no veículo por ser o autor ou não do disparo, aí fica a critério da Polícia Civil, que está iniciando a investigação para aí sim responsabilizar e ver quais foram os motivos do fato. Graças a Deus que ninguém se feriu, né, com essa ação criminosa, né, de disparo de arma de fogo lá na Matinha. Exatamente, com certeza. Qualquer disparo de arma de fogo na nossa área urbana aí pode levar vítimas, né, pelo que nós chamamos de balas perdidas, né? Então esses projéteis aí podem atingir várias pessoas. Então quando um elemento faz um disparo, né, um disparo a ermo aí, pode atingir qualquer pessoa, pode atingir um cidadão de bem, e com certeza as viaturas policiais que estão na área vão coibir, vão combater esse tipo de crime. Qualquer outro tipo de crime, se for flagrado, com certeza vai ser preso em flagrante delito. Okay. Obrigado, Tenente Marcos Oliveira, que comanda a Polícia Militar em Breu Branco, dando os detalhes, portanto, do desdobramento dessa ocorrência que começou com as guarnições da PM no bairro da Matinha e que teve o seu cumprimento final ali no perímetro da usina hidrelétrica, né? E a gente, claro, vai seguir acompanhando para destacar esse trabalho da polícia que fechou o cerco, né, contra essa ação criminosa aqui na nossa região. O Independente, o Galo Elétrico, perde para o São Francisco e seu futuro será resolvido na última rodada do Parazão. Olá a todos que nos acompanham através da TV Floresta. Eu chego agora para falar de campeonato paraense. Eu chego agora para destacar o Independente, que mais uma vez foi derrotado no Parazão. Agora foi o São Francisco, que venceu o Independente por 1-0. Esse jogo aconteceu ontem pela manhã, lá no estádio Ipixunã, em Ipixuna do Pará. O São Francisco de Santarém está mandando os seus jogos lá na cidade de Ipixuna. Vamos ao resumo da partida com imagens lá do estádio Ipixunã, belo gramado lá do estádio Ipixunã. O Independente começou melhor a partida, com mais ações no meio de campo, chegando com mais perigo. A primeira boa chegada do Independente foi com o atacante Lucas Lopeu. Confira que ele invadiu a área pela direita, bateu cruzado, mas fraquinho, né? A bola acabou saindo. A boa jogada do Lopeu pela direita. Em seguida, o Independente fez uma boa jogada pelo lado esquerdo, cruzamento. A bola passou para o Lucas Lopeu. O meio-campista Cássio, que estava dentro da área, dominou, chutou de perna esquerda. A bola até passou pelo goleiro Leonardo, mas Jonathan, o zagueirão do São Francisco, evitou o primeiro gol da manhã. Estas foram as grandes oportunidades do Independente na primeira etapa. A partir daí, só deu São Francisco. E aos 27 minutos, o zagueiro Kleberson do Independente cortou a bola errada e Diego, bom atacante de São Francisco, de primeira, repare, um bom passe do Diego para o meio-campista Jordan, que sem marcação invadiu a área e bateu forte por cima, sem chance para o goleiro Galter. Confira, chutaço aí do Jordan, marcando o primeiro e o único gol do jogo. 1-0 São Francisco. A partir do gol, o Independente não se encontrou mais em campo. Na segunda etapa, Sinomar Naves lançou aí mais atacantes. Entrou Jefferson, entrou também Arian Taperaçu, entrou o meio-campista Railson, tudo para tentar pelo menos o empate. Mas isso não aconteceu não, viu? Quem chegou mais perto de fazer o gol na segunda etapa foi o São Francisco, que fez bons contra-ataques. Isso só não aconteceu pela boa atuação do goleiro Geilson, que entrou na partida após contusão do goleiro Galter. Geilson fez pelo menos 2 grandes defesas, evitando uma derrota maior do Galo Elétrico. Confira aí a boa presença do goleiro Geilson do Independente. E o placar ficou mesmo: São Francisco 1, Independente 0. Uma última informação: o goleiro Galter não faz mais parte do elenco do Independente. Ele foi desligado nesta manhã, vai retornar a São Paulo, seu estado de origem. O goleiro Geilson deve permanecer na titularidade da equipe do Galo. Caso o Independente se classifique, Geilson também vai permanecer no gol, foi muito bem ontem. Eu sou Marcelo Ratinho com informações esportivas para a programação da TV Floresta. O presidente da FETRAF questiona a retirada de um grupo de trabalhadores sem terra durante montagem de acampamento às margens da BR-422. A nossa equipe de reportagem conversou com o presidente da FETRAF aqui no município de Tucuruí. Roberto Elias, que preside a federação, relatou o fato ocorrido na tarde deste domingo envolvendo um grupo de trabalhadores e proprietário de terras no perímetro entre o município de Tucuruí e Novo Repartimento, na altura do quilômetro 15. Nós, ultimamente, temos organizado um grupo de trabalhadores
que já vem oriundo de um acampamento que era existente naquela localidade. A gente pleiteia ali uma área à altura do quilômetro 15 da BR-422, conhecido como Fazenda Ribalta. E há um ano atrás, nós fomos procurados por eles já são acampados de lá desde 2018, né, nos solicitando apoio para reorganizá-los a voltar a ser acampados. Então, ontem, no dia de ontem, foi o dia em que nós, em assembleia, tiramos que estaríamos montando o acampamento na área do DENIT, às margens da BR-422, o que para nós é permitido devido às condições precárias de vida que esses trabalhadores vêm sofrendo durante esses 8 anos, devido a terem sido retirados de lá e não mais terem retornado. Então, eles estavam com esse único objetivo, estava na fase de montagem do barracão, está lá, inclusive, documentado em vários vídeos e várias fotos, é a localidade onde eles estavam. Eles não, de forma nenhuma, estavam adentrando a área. A área, ela está lá, ela é respeitada por nós, ela tramita na justiça. 2 processos, um indenizatório pelo ato irresponsável que os retirou de lá e um outro pleiteando na vara agrária de Marabá a posse pela terra, que o governo tome uma posição e faça a reforma agrária naquela fazenda. E isso tudo a gente aguarda com ansiedade e pacificamente, sem nenhuma intervenção sobre as áreas. O fato que nos chamou a atenção foi que os trabalhadores chegaram lá na parte da manhã, estavam com o barracão a ponto de colocar lona, eram mulheres, crianças, idosos, pessoas, homens normais, era um número pequeno. O acampamento ele é formado por 200 acampados, esse acampamento é um acampamento grande, um acampamento forte. Tinha aproximadamente quantos trabalhadores? No momento tinha apenas 30, era a primeira base para montar o acampamento, para poder abrigar as famílias quando fossem chegando, porque são muitas crianças, muita necessidade, não pode chegar de uma vez para não causar um caos, inclusive, para a gente. Atualmente, essas famílias, Roberto, elas estão assentadas provisoriamente em que região aqui, aguardando o trâmite dessa situação? Essas famílias, quando foram retiradas da área de uma forma criminosa, eu sempre vou refletir isso, porque temos um processo que pede uma indenização sobre o ato que tirou elas de lá. Elas vivem vagando aqui dentro da cidade, elas vivem de favor em casa de parente, sobrevivem com a ajuda aqui do sindicato, com a ajuda de pessoas, de associações de trabalhadores rurais que nós temos aqui vinculado a nós. Então, as famílias que elas têm passado muita necessidade, porque nos últimos 8 anos de governo, elas ficaram desassistidas. Elas nunca mais receberam nenhuma assistência para se manter e elas continuam na mesma condição. São pais de família, mães de família que precisam desse pedaço de terra. E o que aconteceu ontem para a retirada do grupo, né, desse local que vocês estavam pretendendo montar o acampamento? Para nossa surpresa, 4 horas foi quando eu recebi a informação do fato. Eu estava aqui ansioso, inclusive, porque os trabalhadores estavam lá. Eu estou passando assim um período aqui meio de gripe e tal. Eu não quis estar lá no local naquele momento, mas fui informado que chegou um grupo com aproximadamente 15 caminhonetes. As caminhonetes levavam 2 representações sindical dos produtores rurais, uma aqui de Tucuruí, outra de Novo Repartimento, os 2 presidentes com outros diretores e fazendeiros, pessoas que nós entendemos também como grileiros de áreas aqui na nossa região, acompanhado de outras pessoas, inclusive bêbadas, outras portando bebida, uns com faca na cintura. Em vídeos dá para que a gente perceba, inclusive, o porte de arma na mão de pessoas encostadas nos carros. Então, de uma forma criminosa, eles retiraram o pessoal de dentro do barracão, derrubaram o barracão, jogaram gasolina, botaram fogo, inclusive colocando em risco famílias que estavam lá sentadas ali próximo do lugar das madeiras. Foi um dano bastante grande e muito desrespeitoso no nosso sentido, porque ele infringe a lei. A polícia estavam ali, aplaudo a polícia por estar lá presente, porém, ela presenciou um ato ilegal sendo ocorrido, porque a área é a área do DENIT, uma área uma faixa pública, que não caberia aquela ação feita daquela natureza. E qual que é o pedido de vocês, então, diante desses fatos, né, que os trabalhadores viveram no dia de ontem? O nosso pedido é que, na verdade, a gente fica preocupado com essas atitudes, né, que elas estão pertinentes aqui na nossa região. Elas têm trazido o conflito
para aqui, para a nossa região, elas ainda é um saldo da política que acabou, né? E a gente não pode permanecer tendo as pessoas executando fatos a rigor da lei, acima da lei. Isso é acima da lei, a gente entende que foi um fato criminoso, né, e que a gente não abaixa a nossa bandeira, o movimento continua, o nosso ato não teve nenhuma irregularidade, nenhum trabalhador foi encontrado portando uma arma ou de forma incompatível, ou o local onde estava sendo edificado tivesse sobreposto a qualquer outra situação. Então, estávamos muito organizados. Temos a preocupação porque tem manifestações de políticos, inclusive a nível de estados, apoiando esses grupos, e isso para nós é preocupante. Nossa equipe fez contato com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tucuruí e aguarda um posicionamento. Contactamos com a assessoria da Polícia Civil em Belém. Em nota, a Polícia Civil fez a seguinte declaração. A Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Tucuruí, com apoio de agentes da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários, DECA Marabá, estiveram na Fazenda Ribalta, situado na BR-422, no município de Tucuruí, região sudeste do Pará, para apurar a tentativa de invasão à propriedade. Com apoio também de militares do Batalhão Rural PM Pará, os ocupantes foram orientados e, de forma pacífica, deixaram o local. Contactamos também com o advogado que atua na defesa do proprietário da fazenda. Ele nos informou que não vão se manifestar sobre o caso. Assim, nós vamos encerrando a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no final de semana e no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo nos permitir. Até lá.